saudações a todos os que estão ligados a Manduca Televisão, programa Most Player, de que simonômetro, já sabem, trazemos exclusividades, novidades, e hoje trazemos alguém que vem diretamente de Luanda para o nosso programa, a treinadora Ângela Cardoso, que é treinadora do Sporting de Luanda, que vai participar no torneio quadrangular, convidado pelo Costa do Sol, mas antes vamos falar um pouco daquilo que foi a sua carreira e vai trazer recordações para aqueles que acompanham o basquetebol moçambicano já há mais de 30, 40 anos, claramente que conhecem a senhora ou conheceram a senhora como jogadora e agora vem a Moçambique como treinadora para participar desse torneio quadrangular. Saudações, bem-vinda. Muito obrigada a todos vocês. É sempre um prazer e memórias muito reservadas em relação ao Moçambique. Claro que aqui esteve como jogadora, mas também hoje como técnica principal da equipa do Sporting Clube de Luanda. E claro que me sinto em casa. Exatamente. Bom, primeiro vou perguntar o seguinte, como é que surgiu o interesse pelo basquetebol? Olha, por acaso, para além de mim, eu tenho a minha mana mais velha, Maria Cardoso, que já era jogadora, era uma das mulheres mais altas de Angola, não tinha como não ser requisitada, e ao acompanhá-la aos treinos despertou em mim o interesse de também fazer parte do basquetebol. Mas o caricato é que quando eu lá estive, eu fui rejeitada a primeira vez, verdade? Yeah. Verdade, fui rejeitada. O treinador olhou para mim e automaticamente ele comparou-me com a estatura da minha irmã, porque ela já naquela altura tinha 1,96 m, o que era muito raro no nosso país. Então ele fez a comparação e me disse: tu não vais muito longe. E a verdade é que após um ano, quando eu reapareci, tive um pico de crescimento que fez com que ele realmente puxasse para então o campo desportivo, e lá fiquei e hoje faz parte da minha vida de forma integral. Exatamente. Agora, como é que foi a projeção das escolas de formação até a equipe principal? Foi no mesmo clube ou passou por diversos clubes em Angola? Não, eu por acaso comecei aos 11 anos de idade no clube do 1º de Agosto, desportivo do 1º de Agosto, naquela altura, com 11 anos de idade, e lá saí pela primeira vez aos 25 anos. Fui tentar o Inter de Luanda, fiz toda a minha formação lá ao 1º de Agosto, até a nível de sênior. Quando fiz 25 anos, fui a outras pastas, a outros desafios, né, que foi ao Interclube, e depois de 2 anos ao Interclube retornei ao 1º de Agosto também, que fiquei mais por aí 3, 4 anos. Depois houve uma nova solicitação ao Inter, que fui e fechei a carreira por lá. Ok. E depois de finalizar a sua carreira, já havia essa projeção para assumir o banco técnico de qualquer clube ou foi algo assim de convite? Mas que tal abraçar a carreira de treinador? Quer dizer, na verdade, eu sempre tive um interesse muito grande na vertente técnica, não é? Quando eu estava a fim de carreira, eu me questionava o que é que eu iria fazer, com o que é que eu me identificava. E por acaso apareceu alguém que lançou-me o desafio de, então, fazer parte de uma equipa, quem sabe, fazer os cursos para que eu tivesse competências e subsídios suficientes para enveredar para a parte técnica desportiva. Exato. Eu aceitei o desafio, comecei muito sem interesse, mas rapidamente encantei-me porque tinha que trabalhar com crianças e aquilo despertou-me realmente uma coisa muito desafiadora, ter que ensinar os pormenores de tudo que eu revivi também na minha formação. Fui buscando algumas memórias e depois decidi que realmente era isso que eu queria, então decidi associar o gosto, né, que o amor pelo basquetebol com as competências que eu precisava para então ter o necessário para estar nesse quadro. Exatamente. Agora, só para recuarmos um pouco, peço que resuma um pouco aos nossos telespectadores os títulos conquistados, as viagens também que tiveste a Moçambique como jogador, ainda está lá, continua bem? Não, continua. Olha que
A primeira seleção que eu fiz e do qual foi realizado um africano aqui em Moçambique, eu não vou mentir, mas cá para a memória o ano, mas eu penso que foi aí em 2000 e tal, ou em 90 e tal, nessa transição entre 99 para 2003, nesse intervalo. Eu ainda apanhei uma das vossas grandes referências, exatamente, a Machanguana. Apanhei a Clarissa, que foi realmente, tivemos com ela uma meia final e ela fez toda a diferença nesse jogo. Exatamente. Apesar de já na altura ela está com 38 anos ou 39, estava já a fim de carreira, também já a despedir-se. Depois teve com as outras jogadoras, não é? Exato. Daí mas nas taças. Só para relançar foi em 2003, me recordo. 2003, né? Exatamente. Exato. Então depois teve as outras edições em relação a taças dos clubes campeões, no qual algumas ganhamos aqui, outras nem por isso, acabamos por perder. Tivemos também algumas eliminatórias aqui em Moçambique para a taça dos clubes campeões, porque a forma de acesso para a fase final, apesar de ainda existir, mas antes era muito mais competitiva, principalmente porque ela era feita por zonas e nós, naquela altura, nós vínhamos competir aqui em Moçambique. Certo. Então nós fazíamos essa eliminatória e as equipas que passavam, que ganhassem a eliminatória, passavam para a fase final e algumas vezes a própria organização, devido ao nível competitivo que as equipas apresentavam, criavam a hipótese de repescarem mais uma equipa para então dar também o seu alento à fase final. Tenho memórias muito registradas, nós tivemos, eu penso que foi em 2005 e 2007, aí por esse intervalo tivemos uma final que a casa estava cheia, tão cheia que estava que nem sequer havia mais acesso para o pavilhão. É verdade, tinha tanta gente fora. Inclusive houve um dos portões que acabou por ceder, de tanta gente, foi no campo do Machaquena, o eco, a vibração da população, o apoio que vocês deram à equipa do princípio ao fim, mesmo quando teve momentos poucos bons dentro da quadra, vocês não paravam de puxar. Confesso que foi uma motriz essencial para vocês conquistarem a vitória. Agora, falando em conquistar a vitória, como é que vem este convite do Costa do Sol para participar deste torneio quadrangular? E não sei, já conversaram com os treinadores, falando no geral, e que experiência pessoalmente vais adquirir? Estás aqui à espera do Mr. Nazir? Olha, dizer que o professor Nazir é uma pessoa que me viu e acompanhou bem a minha carreira como atleta, certo? É uma referência aqui a nível do basquetebol moçambicano. Exatamente. E também já esteve lá em Angola. E quando esteve em Angola, esteve na condição de meu treinador. Uau! Foi exatamente aí em 2015, por aí. Então, conheço-lhe muito bem, conheço o nível de exigência que ele tem, é um profissional acérrimo, gosta do que faz, é apaixonado do que faz, mas também é muito rigoroso. Então, esses são os atributos que eu muito consigo identificar-me com ele. Então, toda vez que tenho a oportunidade de vir buscar mais alguns subsídios de sua parte, eu não me faço rogada. Não. Exatamente. Agora, qual é a mensagem que deixas ao povo moçambicano que almeja chegar a alto nível, ao nível de basquetebol, tanto nacional, primeiramente, internacional? Refiro mais a entrega, a rigorosidade pessoal como atleta. Qual é a mensagem que tens para eles? Olha, eu estou muito feliz com isso. Primeiro, sei que a nível interno nós estamos quase que equiparados, tanto Angola como Moçambique. Exato. A existência de pouca equipa, o fraco interesse, principalmente do gênero feminino ao desporto do basquetebol, temos muitos problemas na captação, massificação do basquetebol feminino. Isso. Já no masculino nós temos mais
mais repercussões. Não sei aqui vocês se estão na mesma condição. Sei que o masculino também tem estado mais escasso. Sim. Agora, em relação a nível internacional, vocês estão muito mais enriquecidos do que nós, porque eu me lembro que desde 2019 vocês fizeram uma incursão no qual a Clarice teve envolvida, que o campo treino que vocês foram formados aqui, com a captação de algumas jogadoras, alguns talentos que estavam espalhados aqui pela cidade de Maputo e outras províncias também. Sei que houve e isto fez com que são hoje o núcleo principal, tanto da seleção como algumas equipas na Europa. Sei que vocês têm muitas jogadoras militando, o que já não acontece em Angola. Esse processo nós estamos a começar agora, desde o ano passado, também pegar alguns talentos e ir distribuindo aí por país afora, para ver se isso enriquece um pouco mais a qualidade do nosso basquetebol. Não que nós não tenhamos competências, nem tenhamos qualidade para que essas jogadoras cresçam, mas o nível competitivo que se encontra internamente deixa alguma fragilidade no crescimento desportivo dessas jogadoras. Exatamente. Agora, hoje de brincadeira, ainda recorda-se de algumas jogadoras moçambicanas que estão na sua mente, que deram mesmo de fazer alguns jogos, como referência no geral, de uma forma amigável? Não, muitas. Olha, algumas que encontraram-me e deixaram. Tem a Diolinda Gimo, e tem a outra de Olinda que é Angulela. Angulela é espetacular. Era uma das jogadoras base principal do Nazir. Tinha uma capacidade de leitura e distribuição de jogo que era espetacular. Sei que a maior déficit dela era o tiro exterior. Então nós, quando vínhamos a jogar com ela, Angola contra Moçambique, ela dava um trabalho, era incrível. Ela fazia assistência sem olhar para o colega. Então tu muitas das vezes, acompanhando as jogadas dela, tu pensavas que ela está a levar a jogada para aquela direção, olha, e ela assistia logo. Era espetacular aquela. Um abraço para ela, se tiver a acompanhar, tenho memórias muito boas. Pena que ela desistiu muito cedo, não sei porquê, porque eu esperava encontrá-la, mas sei que agora também está no desafio técnico. Não sei se também já desistiu. E vamos fazer questão, nós temos o contato dela. Sério? Vai passar o contato de Olinda Gimo, de Olinda Angulela. Sim, a Gimo, por acaso, eu ainda tenho contato com ela, porque nós algumas vezes nos encontramos nos jogos da velha guarda. Estamos de fora, mas não estamos ainda atualizados. Ainda estamos conectados. A Leia Donga também, que foi uma menina que nós recebemos lá em Angola, esteve conosco durante 4 anos no 1º de agosto. Depois também abriu as portas para outro desafio, hoje está aí pela Europa, dando a sua graça. Tem uma menina que tem um monte de pessoas assim, mas os nomes. A Coça é nossa filha. A Coça ainda está em atividade. A Coça, nós quando recebemos a Coça, eu me lembro, na primeira seleção dela, eu penso que a Coça tinha 18 anos, 18 anitos, acabadinhos de fazer, mas já era uma menina muito interessante. Mesmo em 2022, ela ainda esteve comigo, eu já na condição de treinadora. No 1º de agosto ela foi lá reforçar com a Mafanela. Tiveram lá as duas também. Ela também está aqui. A Mafanela também está aqui. Por acaso também vi para cumprimentá-la, não é? Sei que ela teve as duas, infelizmente tiveram aí abarcadas por uma lesãozinha, tiveram lá conosco em Angola e são meninas muito queridas. Então, se for para falar do basquete, vamos amanhã sair aqui. É verdade. Mas nós agradecemos pela oportunidade, que o torneio seja espetacular, seja abençoado, que troque experiência e que sempre que vieres ao país visitar Moçambique, não se esqueça de nós. Não farei, sim farei. Claro, praticamente é uma segunda casa. Estamos aqui, sentimos tão confortável que não temos qualquer receio de andar pela cidade. Eu puxei ela de desportivo até aqui a pé. Chegamos.
Mas já estamos aqui. Tá bem. Pronto, nós agradecemos de coração pela simplicidade, nós somos muito simples, humildes e às vezes abre muitas portas na vida para aquecermos essa simplicidade. Muito e por obrigada. ajudar a nós também e sucessos e que vençam no torneio. os meus amigos jogaram. Não, mas a par disso, o que nós queremos mesmo é apresentar um jogo bastante competitivo, apresentar também o nosso trabalho a vocês. Exatamente. Eu, principalmente, que tive essa capacidade de interagir nos dois mercados, tanto aqui na África, aqui em Moçambique como jogadora, não é? Tive aqui muitas vezes, competi e tive muitas vezes de frente, tanto com a seleção como as equipas nacional. E hoje venho nas vestes de técnica e vamos ver o que é que eu consigo apresentar perante o meu professor. Não dá isso, Ale. Já viste o desafio, como é que é? Só espero que ele não diga, mas Ângela, não é assim. Então, por acaso, eu vim cá porque, pronto, apesar de ser um torneio do Costa do Sol e sei que o meu Ferroviário do Maputo não fará parte, mas nós combinamos, não é? Então, nós temos um jogo treino, se calhar, fazer aqui algumas escolhas também interessantes e vocês estão convidados para assistir, não é? Exato. E vamos lá ver o que é que vai dar o professor e a aluna. Mas não digam nada, por favor. Não, é segredo. Não, vamos cortar essa parte. Então, ficou assim a nossa edição especial com Ângela Cardoso, treinadora do Sporting de Luanda, que veio aqui a Maputo participar de um torneio quadrangular, convidado pelo Clube de Esportes da Costa do Sol. Um forte abraço, partilhem Moçambique, Angola, Luanda, Maputo, etc. Estamos juntos, um forte abraço. Tchau.